Vamos continuar, gente, após a pausinha que a professora fez aqui para tomar uma aguinha. Vamos lá retomar de onde paramos. Vamos falar um pouquinho sobre a definição de bioética, né? A segunda edição da Enciclopédia da Bioética, editada lá em 1995, vai definir a bioética como sendo o estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a visão, a decisão, a conduta e as normas das ciências da vida e de saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto interdisciplinar. Eita, que coisa grande, né? Mas o que é que isso aqui está querendo dizer em resumo? Que a bioética ela vai estudar e estabelecer principalmente as normas de como que a gente vai trabalhar as pesquisas com seres humanos. É isso que a bioética faz. Vai estabelecer as normas de como trabalhar as pesquisas com seres humanos. E a gente vai ver essas normas também depois. Não é o nosso foco agora. A bioética ela tem alguns enfoques principais, tá bom? E esses enfoques a gente vai começar a ver agora. O primeiro enfoque que a gente está vendo aí é o enfoque principialista, que é o enfoque que vai dar ênfase nos princípios e nos atos. Nos princípios e nos atos de quem, gente? Dos agentes promotores de saúde em relação às pessoas que participam dos seus estudos. Tom Bishop e James Childress, na obra Princípios da Ética Bioética, propõem 4 princípios que servem de orientadores para a resolução dos problemas éticos, que é a beneficência, a não maleficência, respeito, a autonomia e justiça. Esses conceitos, eles vão ser compreendidos como normas gerais que dão abertura considerável para o juízo. Como assim? São as normas principais que a gente deve seguir, mas que elas dão uma abertura para que a gente possa adaptar nosso campo de estudo, nossa metodologia de pesquisa dentro delas. E por que baseada nos princípios e nos atos? Porque esse enfoque principalista aqui, ele vai falar principalmente das atitudes que nós devemos ter com relação aos nossos sujeitos de pesquisa. Vai ficar mais fácil de entender quando a gente falar aqui de cada um dos principais princípios éticos que a gente deve observar, né? Que são orientadores dessa resolução de problemas para esses autores. Primeiro é a justiça. Justiça usada no sentido que a gente conhece por justiça mesmo, de que o estudo seja justo, de que a gente não beneficie ninguém, justo no sentido de vai testar um medicamento, como a gente viu para as turmas que eu estou conduzindo, né? A gente assistiu um filme para trabalhar um pouquinho da sociologia e saúde, que foi o Clube de Compra Dallas. E para quem não viu, fala da história a história real de um americano dos anos 80 que descobriu no auge do pico do HIV, ele descobriu que era HIV positivo. E no início do filme ele começa a querer participar de um estudo com uma droga nova, no caso era o AZT, e nesse estudo havia um grupo caso e um grupo controle que deveriam ser escolhidos aleatoriamente. Quem estaria no grupo caso e quem estaria no grupo controle deveria ser escolhido aleatoriamente. Qual a importância dessa escolha ser feita de maneira aleatória? Para que a gente possa obedecer o princípio da justiça. Para que a gente não beneficie ninguém. Então, essa escolha ela deve ser de forma aleatória. Quem vai ficar no grupo caso, quem vai ficar no grupo controle, nem mesmo os médicos e os profissionais que estiverem aplicando o tratamento podem saber quem está em qual tipo de grupo. O segundo princípio que os autores eles vão falar é o princípio da autonomia, que vem do grego autos, que significa próprio, e nomos, que significa regra, autoridade. Ou seja, a minha própria regra, a minha própria autoridade. A autonomia ela deve ser exercida até a medida que o juízo individual não se sobrepuja ao bem-estar comum. Como assim? Eu não posso agir de maneira que a importância que eu dou àquele meu estudo venha a ser maior do que o bem comum que esse estudo pode trazer, do que a benesse que esse estudo vai poder trazer. A gente também tem o princípio da não maleficência,
que afirma que uma obrigação de não causar danos aos outros, ela deve ser aplicada. Meu estudo ele não pode causar danos. Se o meu grupo controle, por exemplo, que é o grupo em que não vai tomar o medicamento, esse grupo também não pode ter prejuízos por não tomar o medicamento, não vai ter ganhos, certo? Mas também não pode ter prejuízos. E tem, por último, o princípio da beneficência, que é o princípio que vai falar em que esse estudo deve trazer algum bem, deve cuidar da saúde, deve dilatar os benefícios e minorar os danos. Aumentar a quantidade de benefícios e diminuir a quantidade de danos. Um estudo para obedecer ao enfoque principalista dentro da bioética deve obedecer a esses 4 conceitos: justiça, autonomia, não maleficência e beneficência. Tá bom, gente? Isso vai se aplicar a qualquer profissão da saúde que vá trabalhar com seres humanos. A gente sempre tem que prever, minorar os danos. A gente vai prever minorar esses danos como? Não submetendo esse paciente a tratamentos arriscados. É claro que vai acontecer isso, de submeter pacientes a tratamentos arriscados, vai. Mas isso aí é no caso de uma situação de emergência de saúde pública. Por exemplo, como estamos vivendo agora com o coronavírus. Estão se testando medicamentos nas pessoas antes de fazer testes em animais. Geralmente, quando o ser humano ele vai receber uma medicação, essa medicação é inicialmente testada em animais. No caso do corona, a gente não está fazendo esse teste. Por que a gente não está fazendo esse teste? Porque a emergência de saúde pública não está nos dando tempo. A gente precisa encontrar uma cura com maior velocidade. Então, a gente pulou a etapa de testes em animais e está partindo diretamente para os testes em seres humanos. Mas isso, assim, é um caso extremado, né? Só vai acontecer em casos, assim, realmente que seja emergência de saúde pública, que se enquadre como emergência de saúde pública. O próximo enfoque é o enfoque das virtudes e vai ter ênfase no caráter dos agentes. Quem são os agentes? Os pesquisadores. Agentes, nesse caso, vocês entendam, pesquisadores. Dirige-se aos princípios dos agentes e não aos atos dos agentes. Quem falava de atos era o enfoque principalista. Quem vai falar do agente em si, do caráter do agente, do caráter do pesquisador, é o enfoque das virtudes. O que é que a gente entende como virtude aqui? Virtude é a qualidade humana adquirida cuja possessão e exercício tendem a nos capacitar para realizar os bens que são internos às práticas e cuja falta nos impede de realizar tais bens. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou profissional da saúde e a minha virtude, nesse sentido aqui da bioética, do enfoque das virtudes, é que eu saiba conduzir bem as minhas práticas, as práticas que são próprias da minha profissão, para que com essas práticas eu possa realizar o bem. E o que é esse bem? O que é esse bem e o que é essa prática? Eu grifei aqui de vermelho para que a gente possa discutir esses dois conceitos aqui separadamente. A prática é a atividade humana cooperativa socialmente estabelecida com padrões de excelência definidos. Exatamente o que eu falei. É eu, como profissional da saúde, ter domínio da minha atividade de trabalho. Eu saber, no caso do enfermeiro, eu saber fazer, como é que chama? Ponteagem. Eu sei a palavra, tá fugindo da minha cabeça. Eu saber dar um ponto, não lembrei a palavra. No caso do psicólogo, eu saber aplicar a terapia do TCC, por exemplo, se essa for minha área. No caso do dentista, do cirurgião dentista, eu saber colocar um aparelho ortodôntico, se essa for minha área. Enfim, é eu dominar aquilo que é próprio da minha área. E o que seriam os bens? Os bens, eles vão ser definidos no enfoque das virtudes da bioética de duas formas. A gente tem os bens externos e a gente tem os bens internos. O que são os bens externos? São vinculados a uma prática específica, mas não exclusivamente. Sua realização não depende unicamente do engajamento em um tipo particular de prática. Vamos novamente para a gente conseguir compreender. Bens externos, eles são vinculados a uma prática específica, mas não exclusivamente.
Sua realização não depende unicamente do engajamento em um tipo particular de prática. E os bens internos? Os bens internos a uma prática não podem ser obtidos de outra forma senão realizando essa prática. Bens externos estão vinculados à prática, mas não exclusivamente. É como. Vamos falar sobre dinheiro, certo? Aí a gente vai conseguir entender bem direitinho o que seria o conceito do bem interno e do bem externo. O bem externo seria. Eu me formei em enfermagem, eu passei no concurso da EBSER. Se vocês não sabem, deveriam mirar a EBSER, porque a EBSER é o top do top em relação ao concurso da saúde para nós que somos profissionais de saúde, a empresa brasileira de hospitais. É os melhores salários, então mirem a EBSER. Enfim, eu sou uma profissional de enfermagem, passei no concurso da EBSER. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ser enfermeira, eu gosto de estar lá na diária, enfim, mas eu estou muito mais feliz em ser enfermeira por conta do salário que a EBSER está me pagando. Isso seria um bem externo, certo? E o bem interno? O bem interno, ele é realmente interno à prática e não pode ser obtido de outra forma senão realizando a prática. Ou seja, eu sou enfermeira, eu ganho muito bem como enfermeira, mas se eu não fosse enfermeira, eu não estaria feliz. Seria assim, eu me formei em enfermagem, eu não consegui passar no concurso da EBSER, eu fiquei muito frustrada. Eu gosto muito da EBSER, mas eu fiz concurso para controladoria do Tribunal de Contas da União, passei, tenho um salário melhor do que o que eu teria na EBSER, mas eu não estou trabalhando com enfermagem, então eu não estou feliz. É um bem interno que advém da prática, que está internamente na prática, que eu só consigo se eu estiver praticando aquilo que eu gosto. Esses são os conceitos de bens. Por que a gente tem que ter esses conceitos de bens na ênfase do caráter dos agentes? Porque se o agente, ele não tiver, o agente de saúde, no caso, nós, se nós, agentes de saúde, não estivermos com esses dois bens extremamente bem equilibrados, a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Um profissional infeliz é um profissional que não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, independente da área em que ele esteja. Seja ele o atendente do Detran, ou seja ele o presidente da República. Se ele não estiver feliz com o que ele esteja fazendo, independente do tamanho do salário dele, a gente não vai conseguir ter um serviço bem prestado. E isso se aplica também a pesquisadores. Se o pesquisador está trabalhando lá, que geralmente é a condição de se trabalhar em pesquisa no Brasil, né? Ele está trabalhando lá sem bolsa, aos trancos e barrancos, com um orientador que cobra o sangue de dentro da célula dele. Não tem sangue dentro da célula, gente, eu sei. É só uma brincadeirinha. Mas com o orientador que quer tirar o sangue de dentro da célula, é claro que ele não vai trabalhar feliz. As virtudes, elas existem para que a gente alcance os bens internos à prática. A virtude, né, a gente vai adquirir a virtude de saber manejar a nossa prática para que a gente consiga atingir esses dois bens e fiquemos felizes com a nossa conjuntura profissional. O próximo enfoque é o enfoque no cuidado, que ele vai dar ênfase nas relações entre o pesquisado e o pesquisador. ênfase nas relações. O que é essa ênfase nas relações? Tendo em vista valorizar não apenas os atos, as motivações e o caráter dos envolvidos, mas se as relações são positivas ou não são positivas, as relações que estão sendo desenvolvidas ali. Esse enfoque nas relações, eles vão constituir elementos centrais para a compreensão da ética no cuidado. E a gente tem 3 enfoques principais aqui. Como a gente teve enfoques principais nas outras ênfases, a gente também tem enfoques principais nessas ênfases nas relações, que é ter consciência da conexão entre as pessoas, reconhecendo a responsabilidade de uns pelos outros. É muito do que a gente está vivendo agora, né? Novamente, nesses tempos de corona, a gente ter consciência de que, por mais que as estatísticas elas estejam apontando para levando a gente a entender que jovens eles têm menos chances de desenvolver a forma grave da doença, levando a evolução para a letalidade,
Mas eles têm consciência de que nós jovens, temos que ter consciência de que podemos ser carreadores. Mesmo que a gente não desenvolva sintomas na forma grave, ou mesmo que a gente não desenvolva sintoma algum, nós podemos ser carreadores e levar esses sintomas para outras pessoas que podem desenvolver a forma grave da doença, independente de ser idosos ou não. A gente já tem visto, principalmente com o exemplo americano, de que lá nos Estados Unidos a gente já tem uma porcentagem de 50 a 50. São 50% acima dos 60 anos os que estão internados em UTI e os outros 50% têm abaixo de 60. Ou seja, nós temos que ter a consciência da conexão entre as pessoas e não nos tornarmos carreadores do vírus nesse sentido. Temos também que entender a moralidade como resultante do reconhecimento da interconexão. Temos que manter as nossas relações dentro do nível da moralidade, certo? Obedecer às normas sociais, às regras sociais, tá? Reconhecendo que essa interconexão que nós temos entre as pessoas pode ser prejudicial se a gente age de forma imoral. Imoral no sentido de sem obedecer à moral estabelecida. Não imoral no sentido de que quando a gente era criança, os pais reclamavam que a gente não assistisse imoralidade. Certo? É nesse sentido. Acreditar que a comunicação é o modo de solucionar os conflitos é a última ênfase do enfoque do cuidado. Sempre se comunicar como maneira de solucionar conflitos. Isso serve para os pesquisadores também. Quando a gente está fazendo uma pesquisa, temos que esclarecer detalhe por detalhe ao nosso jeito da pesquisa, por que estamos fazendo aquilo, qual é o tipo de pesquisa que ele vai ser submetido, por que a gente está fazendo desse jeito e não do outro jeito. Todos as benesses e também os males que essa pesquisa pode trazer para ele. Tem que estar sempre tudo muito claro, tudo muito bem estabelecido, para que nenhum mal possa advir dessa pesquisa e que vocês não possam ser responsabilizados depois. Porque o que é importante a gente ter em mente quando vai fazer pesquisa com seres humanos? Todas as pontas têm que estar bem amarradinhas, porque se aquela pessoa ela se sentir de alguma forma prejudicada pelo seu estudo, você pode ser processado. Até, inclusive, a gente já prevê isso quando escreve o termo de consentimento livre e esclarecido, que vamos indenizar as pessoas caso elas se sintam prejudicadas pelo nosso estudo sob alguma forma. Vamos falar um pouquinho sobre autonomia, privacidade e confidencialidade. Quais as diferenças entre esses conceitos e por que eles existem? Mais uma pausinha para beber água e já retornamos.